Olá, então, pessoal, boa noite. Boa noite de feriado. Quando eu e a Lady a gente organizou esse grupo de estudos, a gente não prestou atenção que seria um feriado hoje, mas a gente está feliz com a presença de todo mundo. Eu sou o Bernardo, do Meu Pequeno Baobá. E eu sou a Leidiane. Como o Bernardo disse, a gente está muito feliz, principalmente porque é um feriado e tem pessoas dispostas a conversar e refletir um pouquinho, né, sobre os bebês. Eu até fiquei pensando se o Paulo não ia aparecer de surpresa, que eu vi que ele curtiu nossa postagem hoje. Vai saber, né? Então, só para fazer a abertura bonitinha, né? Estamos iniciando hoje o primeiro encontro onde nós vamos estudar juntas o livro Afinal, o que os bebês fazem no berçário, que é esse livro aqui. E a gente sempre propõe, então, que o primeiro encontro seja um encontro mais tranquilo. Foi uma leitura bem tranquila, acredito que para todo mundo, né? E também é um momento onde a gente aproveita para que todos possam se apresentar, né? Saber um pouquinho de onde está falando, qual a faixa etária que atua. Então, como eu já estou falando, eu já vou começar, né? Então, eu sou a Leidiane, eu sou professora de educação infantil e anos iniciais, trabalho na rede pública do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e venho construindo essa caminhada na educação já faz 14 anos, e desses 14, 12 anos foi trabalhando com bebês da faixa etária 0 a 2 anos. Então, é um assunto que me interessa bastante. Acho que é isso. Eu, seguindo, né, a Lady, eu sou o Bernardo. Eu me formei inicialmente em Educação Física pelo ProUni, na PUC aqui do Rio Grande do Sul. No último semestre do curso, eu fiz um curso de profissional de apoio para atuar na educação infantil aqui no Rio Grande do Sul, né? Dependendo do estado que vocês estão, vai ter outro nome. Tive experiência já com crianças de 3 a 4 anos e agora, desde maio, mas não, desde abril, eu estou atuando com uma turma de berçário 1. Então, são crianças, né, na faixa de 1 ano. Então, esse livro é bem a calhar para mim, porque, né, por causa do Meu Pequeno Baobá, eu já estudei bastante sobre crianças pequenas, mas agora estou tendo a oportunidade de estudar e ver na prática isso, né? E uma coisa que a gente, que nele a gente falou, né, nesse primeiro encontro, a ideia é que seja um encontro mais leve, mais tranquilo e tal, é que, por exemplo, por causa da pandemia, né, eu não estou dizendo que a pandemia foi uma coisa boa de forma alguma, mas ela nos obrigou a utilizar dos meios virtuais para os encontros, né, tanto para as crianças quanto para adultos, mas enfim. Então, uma coisa, o Baobá é um fruto, né, nasceu, a forma como o Baobá tem hoje em dia, partiu da pandemia, né, eu e a Lede, a gente trabalhava na mesma escola, a gente um dia foi fazer um encontro presencial para organizar as propostas para as crianças pegarem, né, de 15 em 15 dias, e a gente conversou assim, né, seria tão legal a gente criar alguma coisa, né, a Lady já tinha o Meu Pequeno Baobá, eu me juntei à Lady para a gente começar a criar conteúdo, e a partir do momento que a gente começou a ter grupos de estudos, a gente viu, assim, de que deixou de ser uma discussão só minha e a Lady, que a gente era colega de trabalho, e passou entre eu e a Lady, e uma pessoa lá do Maranhão, uma pessoa do Acre, uma pessoa da Bahia, enfim, deixou de ser local e passou a ser uma conversa, né, global até. A gente participou de um evento que tinha uma moça que falou de Portugal. Então, né, a gente se utilizar da questão do digital como uma forma de aproximar os educadores também. Então, por isso que assim, a gente sempre gosta de, no primeiro encontro, quem quiser, quem puder, né, abrir sua câmera ou o áudio, enfim, e se apresentar, dizer onde atua. Eu trabalho, então, né, com uma turma de berçário 1, numa escola conveniada aqui de Porto Alegre. Então, né, quem quiser se apresentar, dizer seu nome e a cidade de onde está falando. Boa noite. Boa noite. Sou a Linara, né? Sou de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Atualmente atuo na Secretaria Municipal de Educação, né? À frente do setor de educação infantil. Mas me descobri professora em uma turma de bebês no município de Igrejinha, no ano de 2012. Após, então, né, fui para Parobé, já trabalhei por lá e atualmente estou aqui, então, em São Francisco de Paula, professora de educação infantil, né, efetivada na rede, mas atuando nessa função. Trouxe hoje 2 profs de bebês, né, que trabalham na nossa rede, que viram a minha postagem, né, do Baobá e se prontificaram a participar junto.
Uma está aqui comigo ao lado, minha comadre, minha amiga e companheira de trabalho. Eu sou a Franciele, professora do município também, de um berçário 1. Meu nome é Raquel, trabalho no berçário 2, no município mesmo também. Eu sou a Maria de Lourdes, do estado de São Paulo, precisamente da cidade de São Paulo. Eu sou professora de berçário 1, trabalho com a professora Fabiola, que ela é a minha coordenadora aqui da escola 6 Jardim Rodolfo Pirani. Meu nome é Sabrina, e eu sou do Rio de Janeiro, e eu trabalho atualmente com berçário 1 também. Obrigado, Gurias. Raquel, qual a tua cidade mesmo? Desculpa. São Francisco de Paula. Francisco de Paula. Tá, então, vocês viram? A gente tem pessoal de São Paulo, São Francisco de Paula, Rio de Janeiro, né? É tão legal a gente poder contrastar e ver o que tem parecido, o que tem diferente nas nossas realidades. Mais ou menos, alguém gostaria de se apresentar, pessoal? Boa noite, eu sou a Maria Josefa, sou professora da rede municipal daqui de São Paulo e trabalho com uma turma de berçário 1. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, Fabiola. Tá caindo toda hora aqui a internet. Eu sou a Fabiola, sou coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo. Já estou como coordenadora há 11 anos, sempre em SEI. E conhecimento sobre o bebê é o tempo inteiro buscando, né? Pesquisando. A gente sabe que a área da educação aí, a gente está o tempo inteiro aprendendo, né? E a gente tem esse gosto, esse prazer por aprender cada vez mais. E é isso, e como eu comecei a ler esse livro, parei, aí voltei a ler, eu falei, agora eu vou estudar esse livro, e é bom estar junto com vocês, porque a gente vai trocando ideias, olhares, né, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Obrigado, Fabiola. A Nayara ligou a câmera, quer pedir só desculpa, que eu fui apertar o enter da mensagem e apareceu na mesma hora, eu permiti, acabei tirando, mas... Oi, não, tudo bem, eu imaginei. Tranquilo. Então, meu nome é Nayara, eu sou professora de maternal 1, aqui no município de Sapucaia do Sul, mas eu sempre gosto, assim, de pensar também essas especificidades, esse olhar do bebê, a gente não deixar de olhar também para os pequenos dos maternais, né, que às vezes se esquece muito, vai para o maternal, cresceu, vai fazer as coisas e tudo mais, né? Então, para a gente não deixar de ter esse olhar atento, né, enfim, para eles. Então, por isso que por mais que eu esteja hoje no maternal, eu trabalhei muitos anos no berçário 2, eu quis rever, assim, também, que nem, eu não lembro quem, a Fabiola, acho que comentou, que já leu um pedaço, parou, voltou a ler. Então, é tão bom a gente trocar, assim, né, com outras pessoas, ver outros olhares, né, então, é isso. Daí, eu tô atuando hoje, né, como professora referência no Maternal 1, mas eu gosto muito dos bebês também. Olha, Nayara, mais uma sapucaiense que eu não conheço, tá? Porque eu sou de Sapucaia, né? E a Deise faz bastante grupos com a gente também, ela também é de Sapucaia, eu também só conheço através do Baobá. Mas até aproveitando o gancho do que a Fabiola disse, né, que às vezes a gente inicia uma leitura e sozinhos a gente acaba não dando continuidade. E aí eu tinha separado aqui, só para vocês terem uma ideia, olha, só até agora, quantos livros a gente já leu no Baobá ou está lendo. Então, é uma forma, porque aí eu tenho um compromisso de que eu tenho que estudar com aqueles meus colegas. Então, mesmo que daqui a pouco... Pode falar, Lud. Eu que você queria falar, eu só falei que bom. É bom que a gente lê mesmo, porque a Fabiola me entregou o livro, eu falei, vou ter que ler? Vai ter que ler. Vamos ler juntos, vamos estudar juntos. Então tá bom.
Só assim, Sim. né, Fabíola? E fora que, por vezes, a gente não dá conta, né? A gente sabe que não consegue dar conta, mas quando a gente está no grupo e pode trocar com os outros, mesmo que eu não tenha conseguido vencer a leitura daquele dia, eu sei que já está agregando e depois eu vou conseguir continuar e retomar, até porque a leitura nem sempre ela é linear. Assim como as nossas conversas, vocês vão ver ao longo dos encontros, a gente não vai assim, agora a página tal, porque a gente vai andando, porque um assunto puxa o outro, e a ideia é justamente sempre trazer o que a gente está lendo para o contexto, trazer exemplos da nossa realidade, né? E outra coisa também, já vou falar agora antes que a gente esqueça, é que quem não participou ainda de nenhum grupo, a gente sempre diz que eu e o Bernardo nós somos mediadores, vamos dizer assim. Né? A gente organiza, prepara e propõe, mas todo mundo aqui tem um lugar de fala quando quiser. Se não tem ninguém falando, abre o microfone, ou se quer esperar e falar em seguida, usa a ferramenta de levantar a mão. E ainda voltando na fala da Nayara, eu também, eu sempre fui professora de educação infantil. E agora, esse mês, agora em maio, que eu fui chamada na rede de São Leopoldo, e a minha primeira experiência com anos iniciais, com o segundo ano. Mas eu uso toda a minha vivência da educação infantil, porque eles têm 7, 8 anos, né? E eles precisam desse olhar que por vezes a gente tem mais empático, afetuoso com as crianças, que às vezes parece que é esquecido, né? Crescer um pouquinho, aprendeu a caminhar, já não é mais bebezinho, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando, bebê, aí volta atrás, não, já tem 1 ano e meio, como se 1 ano e meio não fosse um bebê, né? E não sei se mais alguém quer se apresentar, eu vou esperar para não me adentrar também. Eu vou só ler aqui o que a Margarete colocou ali nas mensagens. Boa noite, sou Margarete, atualmente estou desempregada e buscando conhecimento e aprimorar cada vez mais. Sou de São Paulo. E a Giovana colocou, olá, boa noite, me chamo Giovana, sou professora de bebês há 4 anos, no berçário 2, moro no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Não sei se alguém mais quer se apresentar, pessoal. Né? E por que a gente faz essa rodada, né, de apresentação? É justamente isso, de ok, será que o entendimento que eu e a Lady a gente tem de berçário aqui do Rio Grande do Sul é muito diferente ou é parecido com o que outras pessoas têm em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, é legal fazer esses contrastes que às vezes a gente vê coisas que para a gente são dadas, lógico que todo berçário tem X coisa, e não é uma realidade daqui a pouco local e, né, não se extrapola para os outros lugares, né? Tá, então, que nem a Leite falou, alguém abriu o microfone? Só uma curiosidade, Pode falar. Quantos bebês, né, em turmas de berçário 1 bem pequenininhos, tem normalmente nas turmas dos municípios de vocês? Uma curiosidade, né, porque é tão diverso, né, as composições de turmas. Vou começar. Eu agora, a escola que eu trabalho é uma MF, né? Então ela não tem berçário. A minha turma é a de 5 anos. Mas eu já trabalhei num berçário da rede municipal de São Leopoldo também, e eram 20 bebês, mas aí era a professora referência e ela tinha 3 estagiárias. Então, na verdade, por turno, no caso, né? São 4 adultos com 20 crianças. Eu não posso afirmar que ainda hoje é assim, né? Mas essa foi a minha vivência num berçário de São Leopoldo. E na rede privada, que eu trabalhei muito tempo também, né? Me constituí professora na rede privada, também é uma média de entre 12 a 18 bebês, geralmente, mas aí já diminui os adultos, né? Às vezes só tem 2, eventualmente tem um terceiro, então é mais complicado. Eu, na escola que eu atuo, são 14 crianças matriculadas e 3 adultos. Então, e às vezes, né, enfim, essa semana, por exemplo, uma estava afastada com função do Covid, tinham 10 crianças para 2 adultos. E daí tu vê como a dinâmica muda totalmente, assim, né? Enfim, a gente vai chegar mais à frente da questão de documentação, o quanto que isso muda, né? A hora que o professor pode parar e olhar para a criança, né? E infelizmente esse tempo muitas vezes é bem escasso, né? A Giovana colocou até 13 na rede privada, uma professora e uma estagiária.
Eu queria só começar essa questão do livro, assim, de que no título, né? Afinal, o que fazem os bebês no berçário? Que é uma pergunta tão... É um título tão fácil de se entender, porque é bem isso, né? Quem é que sabe o que os bebês fazem no berçário? O livro traz, né, que a questão do estudo da educação infantil ainda é recente no Brasil, especialmente das crianças bem pequenas. Então, é legal ver então esse título, né? Afinal, o que faz os bebês no berçário? Comunicação, autonomia e saber fazer de bebês em um contexto de vida coletiva. Que eu fiquei me questionando sobre isso, né? Será que os nossos colegas professores sabem o que acontece no berçário? E se sabem, será que as famílias das crianças matriculadas nos berçários sabem o que acontece no berçário? Porque eu fico pensando nisso, de que quanto mais eu estou estudando sobre educação infantil, e especialmente sobre as crianças pequenas que não falam, eu fico, né, se a criança vai na escola e fez uma proposta com tinta e chegou em casa, ai, o que tu fez hoje, fulaninho? Ai, brinquei com tinta, pintei, não sei o quê. Agora, a criança que não fala, ela fica muito dependente da comunicação entre os adultos, né? E se o professor não consegue se comunicar com essa família, daqui a pouco a gente faz um trabalho incrível dentro da nossa escola, mas se essa família não tivesse conhecimento, será que esse trabalho está sendo, né, valorizado de alguma forma? Vou só dizer que a Sabrina colocou... aqui somos 17 bebês, somos 4 adultos, 2 professoras e 2 intermediárias, 2 de manhã e 2 de tarde. E a Nayara colocou que em Sapucaia são 3 adultos, uma professora e 2 atendentes para 18 crianças. E essa organização é até o maternal. E uma coisa que eu achei interessante de que na escola em que eu estou atuando hoje em dia, não é um professor e 2 auxiliares, são os 3 professores. Então, os 3 estão no mesmo nível de hierarquia, assim. Eu achei interessante essa dinâmica, porque no texto vai falar, acho que no segundo, né, no prefácio ali, fala sobre a questão do assistente, né, de que o quanto daqui a pouco, a hora que a escola coloca um professor, professora e o assistente, o auxiliar, enfim, se cria umas dinâmicas, né, de, o professor não troca, não faz a troca, o professor só faz as agendas, quem troca é o auxiliar, quem leva a criança para o banheiro é o auxiliar. Enfim, às vezes se cria umas dinâmicas de que a hora que tem os professores no mesmo nível, tipo, todo mundo faz a troca, todo mundo faz relatório, todo mundo, né? E é interessante pensar o quanto que daqui a pouco só a nomenclatura e como essa pessoa está alocada no espaço modifica a forma como ela vai interagir com essas crianças, né? Daqui a pouco, por que o professor não vai fazer a troca? Será que a troca não tem uma importância pedagógica também, né? Já ouvi alguns professores dizendo que não trocavam porque não recebiam, insalubridade. Mas, enfim, eu quero aproveitar a provocação do título do livro, né? Afinal, o que os bebês fazem no berçário, porque aconteceu comigo essa semana, apesar de não ser berçário, até compartilhei em outro grupo, eu recebi uma estagiária na educação infantil e a primeira experiência dela, era o primeiro dia dela na escola. E aí, no final da manhã, ela olhou para mim e falou assim, na educação infantil é assim, então, eles nunca fazem nada. Aí eu falei, como assim eles não fazem nada? Eles não fazem, né, folhinha, não sei o quê, né? Aí eu falei, mas o que é fazer, né? Ou não fazer alguma coisa, né? Aí comecei a conversar com ela, lembra quando a gente foi no pátio, que eles viram uma aranha, a gente conversou sobre a aranha, vimos as pernas, depois na rodinha eles trouxeram tal e tal assunto, e não sei o quê. E, então, quantas coisas eles fizeram, né? Quando eles tiveram um conflito, como é que a gente auxiliou eles a resolver aquele conflito? E no berçário, eu tive a oportunidade de trabalhar em coordenação pedagógica e muitas vezes as professoras diziam que não queriam ser professoras de berçário, né? Eu tenho perfil para jardim. Tudo bem, eu também acho que a gente pode se identificar mais com uma faixa etária, mas acontece que tem uma visão de que os bebês, eles não conseguem produzir, não tem potência no bebê, né? O bebê não faz nada, né? E com isso, o meu trabalho como professora, ele vai ser perdido se eu for para o berçário, né? Afinal, sou uma pessoa qualificada, o que eu vou estar fazendo com bebês? Né? Quando, na verdade, a gente percebe que quanto
quanto mais a gente sabe sobre desenvolvimento infantil, mais importante é essa primeira etapa dos 0 aos 3 anos da criança, né? Olha quantas coisas vão ser construídas, né? A gente, ontem mesmo, acho que foi ontem, já nem sei mais quando é que são os grupos, a gente estava conversando num grupo do Baobá e a gente falou disso, assim, que por vezes a gente acha que o cotidiano ele está invalidado ou que não aparece, né? De fato, as famílias ainda têm muita dificuldade de entender o que nós queremos comunicar, assim como nós temos muita dificuldade de comunicar o que a gente realmente quer, né? Por exemplo, né? Vamos começar a fazer mini histórias, que foi o assunto que surgiu ontem, né? Ok, mas aí a gente já começa pré-estabelecendo que tem que ter tantas mini histórias de tanto em tanto tempo. E o que as famílias vão entender disso, né? Isso de fato vai fazer com que elas compreendam a importância do nosso trabalho, né? E ainda falando a primeira parte ali do texto, da apresentação, tem uma fala na 12 que diz o seguinte, bem no comecinho ali, ó, quando a criança começa a frequentar a creche, ela deve ter a oportunidade de conviver com um grupo de crianças para brincar, interagir e conversar em um ambiente social de aceitação e de confiança, ou seja, um espaço social criado especialmente para acolhê-la. E essa é uma fala que a gente tem em vários momentos, né? Tudo na sociedade não foi construído para as crianças, mas a escola sim. E ainda assim a gente tende a pautar a escola nas necessidades dos adultos, né? A rotina existe porque tal hora tem que ter não sei o que na cozinha, tal hora tem que fechar. Então a gente, apesar de ser o espaço delas, ele ainda é pautado geralmente para beneficiar o adulto ou os adultos que se ocupam dela, para facilitar o trabalho. Pode falar, Bernardo. Não, e isso ao mesmo tempo que a escola, ela supostamente deveria pensar na criança, às vezes a gente vê que ela não pensa na criança e não pensa nem no adulto, né? De que quanto mais a gente está lendo livros que falam especialmente na questão de Reggio Emilia, eles dizem, né, que não adianta tu pensar só na criança, tem que pensar na criança, no adulto professor que vai interagir com essa criança, na família dessa criança e na sociedade como um todo. Então, não adianta tu pegar só um desses elementos e achar, tá, ok, mudei o mundo. Lógico, né, a gente tem que trabalhar com as crianças ali, mas, como eu falei antes, se o nosso trabalho não for reconhecido, o quanto que ele vai ser valorizado, né? Então, e isso que a Leite falou, né, na questão de estudo e do berçário, é meio contraditório, assim, de que parece que quanto mais tu estuda, menos intervenção tu tem que fazer, né? Porque o que geralmente as pessoas acham que é o bom professor? É o professor que chega lá, ó, toma o brinquedo, a criança tá sem fazer nada, tu vai lá e dá o brinquedo para ela. Não, daqui a pouco o bom professor é aquele que vai oferecer meios para que a criança faça isso de forma autônoma. Então, se o ambiente estiver adequado, se a criança estiver alimentada, estiver trocada, enfim, ela vai começar a buscar o movimento por si só, né? E é engraçado ver, eu entrei na turma em abril e tinha uma criança que ela ficava até semana passada, ela ficava de barriga para cima o dia inteiro, brincava com os pedaços, com os tecidos que tinha e era isso. E de uma semana para cá ela começou a se virar e percorrer a sala inteira. Então, esse movimento que ela conseguiu fazer por ela mesma é muito mais significativo do que eu ficar botando ela lá para engatinhar, né? Então, às vezes o adulto vê que se a minha intervenção estiver bem apropriada, eu vou oferecer meios para que a criança faça as coisas de forma autônoma, né? Isso desafia o nosso próprio, a imagem que a gente tem da criança, né? Que nem fala ali na apresentação, ali no primeiro parágrafo. As crianças ainda muito pequenas não podem ser vistas apenas como seres frágeis, incapazes ou imaturos. Então, se a nossa visão de criança e a visão da sociedade é de uma criança que não sabe fazer, que ela é frágil, que ela não caminha, tudo na base do não faz, a nossa visão vai ser essa. Então, vou eu lá fazer por ela, né? Mas não, é oferecer imagem para a criança, oferecer meios para que a criança possa ser protagonista nesse processo, né? E aí que tá. Não adianta eu pensar só na criança, tem que pensar na minha postura também. Então, a minha postura ela tem que estar alicerçada numa base teórica para assim, ó, a hora que alguém vier dizer, mas tu não está fazendo nada com essa criança, como não? Eu estou oferecendo tecido para ela poder brincar, né? Eu não estou oferecendo bola para uma criança que não sabe
caminhar, engatinhar, né? Porque senão ela vai se frustrar, ela nem vai ter como buscar ainda. Então, são pequenas coisas que a gente tem que começar a se argumentar para a gente dizer, não, tipo, ó, eu sei o que eu estou fazendo, né? E se eu não souber, tudo bem, né? Eu faço isso porque eu acho que é o certo, mas eu vou buscar também teoria, né? Porque se a gente não for a gente que for dizer o que acontece na educação infantil, quem é que vai dizer, né? Vai ser o economista? Vai ser o médico? Né? E economistas e médicos podem dizer, dar o seu pitaco sobre a educação infantil, mas quem vai estar 10 horas por dia com as crianças somos nós, né? Então, a gente que tem que começar a escrever a nossa prática, assim. E aproveitando isso que o Bernardo falou, e já falando também ao mesmo tempo um pouquinho sobre a Meu Pequeno Baobá, que é isso também, né? Quando a gente propõe um grupo de estudos também é dar voz aos professores, né? Porque muitas vezes a gente participa de um curso e aí a gente fica ali louco para falar e não pode, né? Ou tem que esperar a hora da pergunta, né? E eventualmente são locais muito cheios também para a gente se colocar, né? E esse exemplo do Bernardo também sobre a voz do professor, né? Quantas vezes eu nunca esqueço uma vez que era um feriado aqui no Rio Grande do Sul mas já faz anos isso. E aí eu estava assistindo TV e estava dando aquele programa da Fátima e eles iam falar sobre bebês. E aí tinha uma psicóloga, uma pediatra, e não lembro mais qual era o profissional, mas era sobre bebês na escola. E não tinha. Não tinha um pedagogo, não tinha uma professora, não tinha nenhum profissional da educação para falar sobre bebês na escola, né? E infelizmente a gente vê que muitas profissões estão autorizadas a falar de educação, mas por vezes o profissional da educação, que somos nós, não estamos, né? Então, esses espaços são espaços de empoderamento também, de apropriação do nosso conhecimento, né? E ontem também a gente conversou que, às vezes pode chegar um coordenador e falar para ti assim, tá, mas o que está sustentando essa tua prática, essa abordagem que tu está usando com as crianças? E tudo bem se a gente, naquele momento, não souber o que está sustentando, mas se a gente for atrás, né, de compreender isso, buscar esse conhecimento, justamente para legitimar a nossa fala. Porque uma coisa muito importante, meus cachorros estão latindo, é justamente isso, de saber que esse percurso de ser professor, ele se constitui diariamente, né? A gente nunca é professor por inteiro, né? A gente sempre vai cada vez se constituindo, sendo influenciados uns pelos outros, né? E uma coisa assim que traz aqui na apresentação do livro são os 3 teóricos que fundamentaram a escrita do livro, que é a Amy Pickler, o Malaguzzi e o Brunner. E também fico feliz de dizer que nós já estudamos, enquanto Baobá, os 3 autores também, claro que muito superficialmente. E até para vocês entenderem, eu vi que a Jerusa está aqui, ela é minha colega na pós. Nós somos alunas do Paulo, né? E eu tive a chance de conhecer o Paulo quando ele ainda era estudante da especialização em educação infantil da Unicinos, porque eu era monitora da professora Marita Redim, e ele era orientando dela, né? Então, nesse período, fui monitora dele, trabalhei na pesquisa de mestrado dele na URGS. Então, fui também vendo o quanto, quando a gente tem a oportunidade de estudar e de se aprofundar numa área, hoje a gente vê o Paulo sendo reconhecido internacionalmente enquanto um pedagogo falando especialmente de bebês, né? E a Meu Pequeno Baobá teve também a oportunidade de participar da curadoria dele no Curió, né, que já começou e já acabou, mas também, então, a gente vai usando esses conhecimentos, né, e inclusive, quando a gente fala de documentação pedagógica, um dos grupos que a gente fez foi sobre um livro da professora Luciana Osteto, e a gente escolheu esse livro justamente porque a gente quer tirar um pouco desse pensamento, ao mesmo tempo que é bom ser influenciado por outras abordagens, é importante a gente reconhecer os estudos que tem no Brasil, assim como a gente valoriza o FOC, a gente valoriza a Osteto, a gente valoriza o Paulo Freire, porque são estudiosos que falam sobre pedagogias participativas, né? E por vezes a gente fica tão encantado com a abordagem Régio, por exemplo, né, do Malaguzzi, e a gente, quanto mais a gente estuda e entende a complexidade, a gente vê
o quanto ela se aproxima e se distancia. E isso pode fazer com que a gente crie uma visão de que não é possível, né, fazer dentro da nossa escola. Mas, claro, é possível dentro da nossa realidade, dentro das ferramentas que nós temos. E o livro esse traz, então, a provocação de se fazer também o uso do registro, né, através da observação, da reflexão e dessa troca com os nossos pares. Acho que eu já estou até me adiantando. Não, ô, pessoal, se vocês sempre que quiserem falar, falem, viu? Senão a Lede, a gente segue, assim. Mas isso é legal, né? De que ali o que ele coloca, né, não é o Paulo, aliás, né? A Maria da Graça e a Maria Carmen colocam, né? No final ali, no meio da página 12. Buscou na abordagem da documentação pedagógica o mote metodológico do seu estudo. Então é legal ver que a hora que, e no último capítulo, né, da leitura, fala no escrever, lembrar, esquecer, que é bem isso, de que a gente só consegue analisar o que a gente faz quando a gente tem uma forma de olhar para aquilo, né? Então imagine esse livro, assim, se o Paulo não tivesse sentado e escrito esse livro, a gente não ia estar aqui discutindo hoje. Se a gente não faz uma documentação do que a gente faz, a gente não consegue olhar para o que a gente fez, né? Então, a documentação, né? O livro fala assim, pode ser em texto, mini história, pode ser em vídeo. Eu comecei semana passada a fazer sessões de cesto de tesouros com as crianças e gravar, para tanto eu ter o registro das crianças, quanto eu ter o registro do que eu estou fazendo, né? Eu comecei com eu segurando o celular e gravando, e agora eu estou usando o notebook da escola para gravar a sessão. Então é legal ver que tem coisas que tu não consegue perceber, né? A hora que tu está ali naquele momento. Então, a hora que o professor produz algo, a gente consegue também pensar na nossa prática, né? Porque tem um monte de coisa potente que a gente faz no nosso dia a dia. Mas a questão é, se a gente não documenta isso e não divulga isso, será que aconteceu? Tipo, eu sei que aconteceu, lógico, mas, tipo, no caminhar da história, sabe? Será que um colega pôde ver aquilo que a gente fez? Porque, por exemplo, tem uma mini história que a Lede um dia me mostrou, de uma criança da escola que a gente trabalhava junto, que mostrava assim, o percurso dela aprendendo a usar a colher, sabe? Daí, uns anos depois, eu fui professor. Bernardo trancou para mim, para vocês também. Enquanto ele não volta, eu vou contar. Na verdade, não era uma mini história, era um percurso de aprendizagem. Voltou, Bernardo. Meu Deus do céu. Tava eu dando altas conversas aqui pro além. Tu ia contar que quando tu foi professor da criança. Ah, tá. Não, que daí eu conseguia ver a criança que a Lady tinha visto, né? Através dos olhos dela, né? Então não foi aquela criança tinha uma história que a Lady conseguiu ver e eu consegui observar através do documento dela. Então é legal que a hora que a gente escreve, que a gente documenta, a gente consegue registrar essa história, né? Porque senão essa criança só vai ter desenho, né? Quando ela só vai ter relembrança dela quando ela fizer um desenho, quando ela falar, quando ela escrever. Mas tem tanta coisa que ela está fazendo antes, né? Que a gente, quando professor, está nesse lugar privilegiado de poder olhar essa criança. Porque a gente passa na maioria das vezes, passa mais horas do dia com a criança do que a família, né? Então, o triste é isso, de que às vezes são tantas crianças que não conseguem olhar para cada uma de uma forma, né, especial. Que nem eu falei, nesses dias que a gente estava em 10 crianças e 2 adultos, tu terminava de fazer as trocas, estava na hora de eles comerem, deles terminavam de comer, estava na hora de fazer outra troca, e foram 3 dias dessa semana que a gente passou assim. Não foram dias que a gente conseguiu fazer registro do brincar dele, porque a gente não tinha tempo. Então é ruim quando a gente não consegue observar de uma maneira atenta o que as crianças fazem, né? Então, de que o nosso trabalho, né, a gente já falou assim, de que o trabalho da educação infantil, especialmente dos bebês, ela envolve a saúde, envolve uma questão sanitária, né? Tu dá de alimentar, tu trocar, tu cuidar, né, febre, enfim, mas é também tu observar tudo que a criança consegue fazer de potência, né? Porque se nem a gente que trabalha com elas conseguir ver, como é que a gente vai querer que a família veja elas como potentes, né? Então, é encontrar esse meio do caminho, assim, entre uma prática, né, obrigatória, que é alimentar e trocar fralda, por exemplo, tu encaixar, tá, ok, eu consigo fazer momento educacional, pedagógico durante a troca, né? Por que a troca não pode ser um momento pedagógico também para criança e para adulto?
Então, a gente reivindicar, assim, esse nosso espaço enquanto professor, sabe? Que é importante. A Linara, gostaria de falar? Isso. Perfeitas tuas colocações, Bernardo, porque, conversando aqui com a França ao lado, quanto mais nós, enquanto profissionais da educação infantil, nos fortalecermos, né, com respaldo teórico, né, pedagógico, nós teremos argumento que o que nós fazemos é importante, que os momentos, né, de alimentação é uma linguagem, né, é o conteúdo na educação infantil, a questão do sono, né, que a gente vem repensando, né, essas questões fisiológicas, culturais, né, que todos estes momentos do cotidiano são importantíssimos para o desenvolvimento das crianças, né, dos bebês. E por vezes a sociedade, quem está de fora, não observa com este olhar. Mas, claro, cada um tem a sua função. E eu penso assim, se nós estudamos e nos qualificamos para estar ocupando, né, este espaço tão importante, né, por isso que tem professores na educação infantil, que até então, né, não se tinha, até um período ali de 96 era pautado pela assistência social, a gente está ganhando essa valorização, porque às vezes a gente fala que nós não somos valorizados, né? Mas eu penso até de uma forma diferente. Eu penso que quanto mais a gente, enquanto profissional de educação infantil, levantar essa bandeira e dizer sim, sou professora de bebês, me qualifiquei para estar aqui ocupando este espaço, é importante o que eu faço, as crianças se desenvolvem, né? O cuidar e o educar de forma indissociável. Acho que a gente vai estar valorizando a nossa profissão e a sociedade passa a nos ver também com outro olhar, né? Acho que é este movimento que a gente precisa regar diariamente, né? Perfeito também, Lenara. Inclusive, é justamente isso, né? O que é o pedagógico do bebê, né? Tudo que acontece, para começar, que tudo que acontece na escola é pedagógico, né? Mas principalmente aquilo que envolve o bebê, né? No momento de uma troca, no momento da alimentação, como tu bem colocou, né? No momento que as crianças se deslocam pela escola, às vezes a gente não percebe isso, né? Como que os bebês vão de um espaço para o outro? Eles vão de um espaço para o outro ou eles só ficam dentro da sala referência, né? Como que eles se deslocam entre eles? Como se comunicam? Tudo isso vai sendo construído dentro da escola, né, com os bebês. E eu percebo isso que tu falou, né? Às vezes eu lembro de uma vez que fui participar de uma formação e aí a palestrante usou o termo berçarista e eu vi várias pessoas ofendidas que não eram berçaristas ou que não é creche, né? Que são preconceitos em volta, inclusive de uma nomenclatura, né? Assim como, infelizmente, já ouvi algumas escolas usando o termo, ao invés de falar PPP, só PP, só projeto pedagógico, porque querem excluir o político do projeto político pedagógico. Então, são várias questões importantes para a gente se questionar, né? Mas antes de eu avançar na discussão, acho que a Fabiola vai falar ainda dentro da linha. Pode falar. Não, eu queria falar da pedagogia do cotidiano, né? Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso agora na educação infantil, né? Atualmente, que era uma coisa que a gente não falava, né? Como a criança aprende nesse cotidiano, né? Que todas as experiências dela são experiências educativas, né? Na escola da infância. Então, um momento de troca, um momento de higiene, um momento de alimentação, de entrada, de saída, né? Como a gente está olhando para essas crianças, né? Como que elas estão, o que elas estão aprendendo com os pares, com os professores, com os adultos que estão nesse coletivo, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa estudar muito isso, eu falo enquanto coordenadora e enquanto educadores também, porque às vezes a gente só enxerga, parece que a criança só está aprendendo quando a gente planeja uma atividade ou quando a gente organiza um contexto. E como que a gente olha para essas relações das crianças, os momentos de brincadeiras livres, nos momentos que elas estão lá explorando algum objeto, quando elas estão rastejando, né? Ou mesmo nos momentos de troca, de higiene, quando uma dá alimento para outra,
quando envolve numa brincadeira. Então, acho que apurar o nosso olhar para esse cotidiano, né? Que tudo é muito pedagógico, né? Então, como a gente tá tratando esse cotidiano, esses contextos de aprendizagem. É isso que eu acho que foi bem bacana que vocês falaram. De professor de berçário, né? O que é pedagógico no berçário é tudo, né? Na educação infantil. Então é isso, ter um olhar apurado nesse dia a dia que envolve as crianças. E é bem isso, Nayara, né, a hora que a gente revê o que é o pedagógico, o cotidiano é pedagógico, né? Não só a hora que o professor diz, agora tu vai aprender. Não, eu tinha um professor que dizia isso, mais importante do que o aluno aprender, do que o professor ensinar, é o aluno aprender. Né? E ele falava isso na questão da educação física, da graduação, mas se estende a tudo, né? A criança aprende no cotidiano, não só quando eu, adulto, digo que ela está aprendendo, né? Nayara? Oi. Que eu ia falar essa questão do cotidiano, né? E esse olhar da jornada da criança na escola e desse aprendizado do dia a dia, como é difícil, né? Tu direcionar o olhar e lapidar, eu ia dizer a palavra, não sei se é essa, mas enfim. Porque aqui na escola onde eu trabalho, a diretora está fazendo reunião, é o meu companheiro aqui. A diretora está fazendo reunião de professores e daí está colocando, assim, alguma pauta, assim, para a gente falar de um mês para o outro. E daí, do mês passado, para apresentar esse mês, a gente fala, Brian, a gente estava falando da questão da alimentação. E daí ela mostrou para a gente o livro da linguagem da comida, né? E daí ela falou que daí, de repente, a gente apresentar, quem se sentia à vontade e tudo mais, apresentar na próxima reunião de profs. E daí o que aconteceu? Muitas colegas apresentando assim, eu fiz tal coisa, alimentação saudável, frutinhas no palito, e etc e tal, alguma proposta. Na verdade, elas não falam proposta, né? A questão é uma atividade mesmo. Né? E daí eu acabei apresentando assim todo um repertório, toda uma caminhada que os meus pequenos tiveram na questão de colocar uma toalha de mesa, que daí eles pegam a toalhinha de mesa para levar para colocar na mesa, tem o enfeite da mesa, sabe? Então é uma caminhada, eu mostrei assim, né? Então é isso assim, sabe? Por mais que a gente esteja conversando, por mais que eu digo a gente, nós aqui, né? A gente esteja conversando, a gente está lapidando, por um lado, o nosso olhar para esse cotidiano, e não é para a rotina, né, para essa jornada, que é como o Paulo Fotti fala, né, não é rotina, é jornada da criança na escola. Ainda tem, né, os colegas que ainda tem um pouco dessa dificuldade, né, então por isso que ainda tem, que nem eu acho que a Fabíola comentou da questão do... foi a Lediane que falou dos berçaristas que se sentem ofendidos, né, do berçário, da creche, se sentem ofendidos porque não entendem o valor, ou né, não sabem, né, dessa questão, assim. Me estendi um pouquinho, mas sei lá, fui fazendo umas conexões, assim, né, um pouco e eu acho que foi dentro, né, do que a gente está conversando. Desculpa o meu pequenininho aqui. Perfeito, acho que é a minha vez. E o Raul não está aqui agora, está na minha mãe, porque se ele tivesse, ele fica aparecendo também. Mas eu vou até pegar esse final da tua fala, Nayara, desculpa. A gente ouviu isso num dos nossos encontros, uma professora falou que nós não estamos na mesma página, e é exatamente isso, né? Até mesmo aqui entre nós, com certeza, cada um de nós tem uma interpretação e uma forma de lidar com essa leitura. E é esse que é o benéfico de poder trocar, porque daqui a pouco o entendimento que a Nayara teve da jornada das crianças, do que ela construiu, falando sobre o olhar, o cuidado, o estético, né? Tem mais valor para o desenvolvimento pedagógico desse bebê do que falar especificamente de colocar uma variedade de fruta no palito, que a professora vai estar lá cheia de cuidado para ninguém se furar e não sei o quê, né? Que vai ser mais desgastante do que justamente a aprendizagem significativa para essa criança, né? E aí também, linkando com a fala da Fabíola, né? Nossa, eu tenho um livro que eu adoro, que é o Diário de Acolhimento na Escola da Infância. Ele fala especificamente das crianças de 4 e 5 anos,
Mas é claro que a gente pega tudo que nos serve, né? E tem uma fala do livro que é sobre a atividade com A maiúsculo, né? O quanto a gente valoriza isso e não pensa no percurso todo, de tudo que vai acontecer na escola, né, naquele dia. Então, é justamente isso que é o nosso trabalho, não só de professor de bebês, mas de todas as etapas, né? É eu pensar como que eu vou acolher as crianças quando elas chegarem, né? Como que eu vou organizar para um momento depois que eu quero apresentar uma proposta, um material, como que vai ser quando a gente for no pátio? O pátio não é só para correr e gastar energia para voltar cansado para a sala, né? Então, todos esses contextos do dia a dia, eles são pedagógicos e competem a nós dentro do planejamento. Não adianta eu entregar lá na sala da minha supervisora, da minha coordenadora, uma folha escrito rotina, né? Chegada, Lego, não sei o quê, atividade, colar bolinha de papel crepom. Não é isso, né? Não é esse. E aí eu até ontem dei o exemplo, né, que eu li num grupo que eu participo no Facebook, que uma professora escreveu assim: não sei por que acham tão difícil a abordagem régio, se é só deixar as crianças fazerem o que elas quiserem. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. E, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais complexo, né? A própria abordagem Pickler, né? Eu lembro que quando eu li os primeiros textos, eu li e pensei assim, mas isso aqui é óbvio que eu tenho que olhar para a criança, enxergar ela como pessoa. Mas aí, na prática, é o quê? É adulto metendo a mão na cara da criança para limpar o nariz, é adulto que sente cheiro de cocô e puxa a fralda para ver quem é que é. Não se fala com as crianças, sendo que entre nós, jamais a gente ia fazer uma coisa dessas, né? Eu não ia pegar uma colher e raspar a boca do Bernardo, porque ele deixou cair um pouco. E no berçário a gente vê essas coisas acontecendo. Então, ao mesmo tempo que parece óbvio, que parece fácil, é extremamente complexo, né, o nosso trabalho, e é uma desconstrução diária, né? Alguém comentou ali no chat, foi a Giovana, que ela falou o seguinte: principalmente na minha instituição é evidente, todos os professores começaram pela sala dos bebês, se dedicaram muito para sair da turma e subir para outros níveis, como se lá fosse um teste, sobreviveu, vai virar prof e dar aulinha. E eu já tive esse pensamento, eu sempre falo, né? Quando eu comecei lá com 17 para 18 anos, eu pensava, bom, começa na educação infantil, aí sobe para a primeira série, depois vai para o ensino médio, porque não tinha conhecimento, né? A minha construção também se deu no chão da escola. E, além disso, a gente, quando eu falo dessas provocações, da gente olhar para a criança e ver ela como pessoa, é o exercício diário de matar a professorinha, né? E a gente tem que matar ela todos os dias, porque a gente está lá se desconstruindo, estudando, aí quando vê, fala para a criança lá uma coisa que não deve, aí volta lá, pega a professorinha, puxa ela para baixo. E assim a gente vai. É como ser mãe, né? Quantas vezes a gente erra e olha para o teu filho e diz, desculpa, me excedi, não sei o quê. É isso, né? Essa desconstrução. O pior é se a gente... E outra coisa que eu sempre falo, né? Errar não é errado quando a gente não sabe. Agora, a partir do momento que eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo com as crianças não é adequado, não é respeitoso, e eu escolho fazer, aí sim eu escolhi errar. E o pior, escolhi errar ciente do meu erro, né? Mas, enfim, também já falei demais. Pode falar, Bernardo. Não, o que eu ia dizer é bem isso que tu falou no final, de que quando a gente fez o grupo de estudos do Diálogos com Reggio Emília, eu lembro que eu fiquei, nossa, que outra realidade está acontecendo lá na Itália, e daí eu fiquei anestesiado na minha, ok, se eu vejo as crianças como potentes nessa minha visão na época, eu tenho que deixar elas fazer o que ela quiser. E daí não é isso, né? É um diálogo entre o adulto e a criança. Mas aquilo que a Nayara falou da questão da alimentação, eu fiquei pensando, nossa, a alimentação, né? Porque quando a gente leu esse livro aqui, o Crianças, Espaços e Relações, ele te mostra tudo assim, nossa, o quanto o espaço físico dialoga com a criança, né? E daí tu fica, nossa, já não basta a minha atitude enquanto professor, né, ser humano com a criança. Agora eu tenho que pensar em como o espaço conversa com essa criança, eu tenho que pensar em como a alimentação conversa com essa criança, e parece que é muita coisa, né? E parece que, é melhor eu não saber. Não, mas a hora que tu não sabe, o espaço está afetando de qualquer forma. A questão é que tu não está evidente disso, né? Por que a proposta que eu fiz com tinta não deu certo? Bem, mas
será que não é a primeira vez que essas crianças estão interagindo com tinta, né? Qual vai ser a dinâmica dela da primeira e da 25ª vez que elas interagirem com tinta? Com certeza vai ser diferente, mesmo os bebês. Então, pensar essas dinâmicas, né? Por exemplo, na sala que eu trabalho com as crianças do berçário, o chão é frio, é lajota e tal. Então, imagina a criança do berçário aqui no Rio Grande do Sul, que tem dias que está fazendo 3, 8 graus, como é que a gente vai oferecer o chão para elas brincarem, sabe? A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala, na turma, foi buscar colchonete, buscar tatame para colocar no chão, sabe? Porque como é que eu vou deixar a criança no chão se ela tá esse chão frio, sabe? Daí eu vejo isso, quanto a arquitetura. A Sabrina botou aqui, ó, o espaço tem que ser um educador também, que é bem isso, de que o quanto que esse espaço está sendo convidativo para ficar no chão, sendo que são berçários, né, eles ficam no chão. O quanto que a arquitetura desse espaço não conversa com a criança. Eu esqueci de tirar uma foto, mas eu vou tirar semana que vem, do lugar das mochilas das crianças, né? A pessoa que desenhou aquele espaço não entende que mochila de bebê, a criança é pequena, mas a mochila não é pequena. Isso, sabe, é como o espaço se comunica com as crianças. E é legal ver que, por exemplo, na terça-feira a gente estava lendo, na quarta, aliás, a gente estava lendo sobre as linguagens da criança, e tem a Véa Vec, né, Lady, que é a atelierista há 20 anos, e ela está há 20 anos aprendendo o que é ser professor, o que é ser atelierista. E eles colocam assim que a arquitetura de Régio também vai se modificando. Então, por que a gente não começa a olhar para a nossa arquitetura e, tipo, só esse chão não está bom, né? E lógico, né? Dependendo da instância que a gente trabalhar, se é privada, se é pública, enfim, vão ser diferentes modos. Mas a gente tem que olhar de uma forma crítica para esse espaço, né? Olha só, o espaço para o lanche dos funcionários também não está bom, né? Porque a hora que o funcionário não está bem, isso vai se refletir na criança, sabe? Então é a gente começar a ser mais crítico. E eu faço uma provocação, né? Especialmente que tem coordenadoras, né, de escola que bem isso, às vezes as coordenações querem um professor, né? Eu quero que tu instigue as crianças a questionarem as coisas, é uma criança investigativa, uma criança pesquisadora, mas daí não querem isso do lado do professor, sabe? Então não tem como o professor ser um neutro e querer que a criança seja investigativa. O professor vai ser questionador, né? E às vezes você, professor, vai questionar coisas da escola. Mas tem que ser, a gente tem que fazer uma atividade para o Dia das Mães, tá? Mas por quê? Né? Será que isso é significativo para as crianças? Enfim, né? Eu vejo nesse ponto de diálogo, assim, de diálogo e conflito. Ontem a gente conversou sobre isso. O conflito a gente vê como uma coisa negativa, né? Mas a gente pode ver ele como uma coisa positiva também, porque a hora que tu fala fulano faz e tudo segue, teve algum crescimento? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Daqui a pouco, se eu só estou reproduzindo ali uma coisa sem questionar, o quanto isso é produtivo para mim enquanto professor, produtivo para as crianças, né? Querer que a criança seja protagonista é entender que o adulto também vai ser protagonista nesse projeto, né? Eu e a Leide, a gente participou de um seminário e essa moça lá de Portugal falava assim, de que a criança é central nesse processo pedagógico. Ela não é o centro, que se tu pensar nela isolada ali, tá? Ela vai sozinha se resolver, e não é uma dinâmica, o quanto o professor interage com ela, o quanto o professor organiza esse espaço, enfim, muita coisa. Lede? Não, acho que a Nayara pode falar, depois eu falo. Não, é que ele comentou do Dia das Mães, e eu me lembrei da Páscoa desse ano, lá na escola, que eu não ia trabalhar a Páscoa, enfim, né? Só que aqui em Sapucaia, que eu trabalho aqui, né, agora inauguraram a praça, enfim, daí tem que enfeitar a praça e etc e tal, daí as escolas têm que enfeitar a praça. E, resumindo, a escola teve que, né, as outras turmas, ou a direção mesmo, enfeitou a escola, botou um monte de coelhinho espalhado na escola, penduraram coisa, enfim. Aí acabou que daí as crianças começaram a ver o coelhinho, começaram a trazer essa questão para dentro da sala referência, daí eu acabei trabalhando. Mas numa reunião de profs eu comentei, eu disse, olha, eu não ia trabalhar. Mas como eles viram o coelho ali na escola, e daí eles acabaram trazendo para dentro da sala, eu acabei trabalhando. Aí, mas será que eles iriam falar do coelho, eles iriam questionar ou comentar da Páscoa, dos ovos da Páscoa, porque daí as famílias também estavam. Ai, o coelhinho, meu filho, ai, não sei o quê. Será que eles iam trazer, né,
Então, no caso, que interferiu também, né? Numa reunião de profs, eu peguei e falei assim, olha, não ia fazer, mas aí como estava a escola, então assim, ó, tá, a gente tem que, se a gente está tentando pensar uma escola, alguma coisa diferente, tem que ser um todo, porque não adianta ficar uma nadando contra a maré e as outras vindo contra, sabe, e acaba cansando. Então, para ver, assim, é toda uma, pelo menos aqui em Sapucaia, né, é todo uma construção e é todo um questionamento, é todo um pouco cansativo, porque da SMED vem de um jeito, da prefeitura, enfim, a escola tenta fazer de um jeito, daí uma, sabe, não é um todo, que é a visualização, digamos assim, que nem lá em Reggio Emília, né, lá na escola dos Lores Malaguzzi, é toda uma escola pensando de um jeito. É toda uma escola voltada de uma forma para ver a criança, né, os bebês. Então é isso, assim, é uma luta constante, né? É um traz a professorinha, deixa a professorinha, questiona daqui, questiona dali, né? Diário, né? Querendo ou não, é uma coisa diária. Mas até é bom ter deixado tu falar, que daí já vou aproveitar e falar sobre isso que tu falou agora no fim, que é justamente essa comparação que a gente faz também com o Régio, porque, se eu não me engano, são 20 escolas que compõem Reggio Emília, né, de educação infantil para a primeira infância, e é justamente isso, existe o senso de comunidade, nós não temos isso, né? Todas as escolas, elas trabalham dentro de primeiro que toda a rede estuda junto, né? Então, os professores, os pais e as crianças, eles compõem o tripé do protagonismo da escola, né? E, ao mesmo tempo, como a Nayara falou, que a escola ela está inserida na sociedade e ela não pode fingir que as coisas não existem, ao mesmo tempo, tem coisas que as crianças já têm, então a gente não precisa reforçar, né? Por exemplo, né, as crianças hoje em dia já têm acesso aos desenhos, a hora que elas bem entenderem, telas, não sei o quê. Precisa, então, a escola ter uma televisão e ficar ligada na hora que os bebês estão comendo? Que eu já vi. Não tem sentido, sabe? Precisa ter a hora do vídeo? Não precisa disso, porque isso eu já tem. Precisa eu levar o coelhinho para dentro da escola se o comércio e a TV tá gritando coelhinho, Páscoa, chocolate? Isso que não precisa, sabe? Então, são coisas da gente se questionar também. Mas o que eu ia falar antes, agora eu já não lembro exatamente o fio, mas eu vou aproveitar para lembrar, é que uma das professoras que escreveu a apresentação, uma já faleceu, né, que é a Maria da Graça, e a Lica, que é a Maria Carmen Silveira Barbosa, ela tem um livro maravilhoso que é Por Amor e por Força, Rotinas na Educação Infantil, que eu até nem sei agora, uma vez eu vi que ele estava esgotado, mas é um livro que ela fala justamente do quanto a escola de educação infantil ela foi se constituindo para ser pautada nas necessidades dos adultos. E aí ela faz todo um estudo de que tem um município, que agora eu não vou lembrar qual é, mas que todas as escolas foram pautadas no horário da cozinha, porque a equipe que prestava o serviço da cozinha, ela encerrava às 5 da tarde. Então, tudo na escola tinha que girar para que às 4 horas ninguém mais entrasse no refeitório e elas pudessem organizar, limpar, deixar tudo pronto. E aí é uma provocação também da gente pensando nisso. E acho que, ainda para eu falar da apresentação, no finalzinho ali, no último parágrafo, que elas falam sobre constituir-se, né, professor, dentro da singularidade de cada espaço que a gente está. E é justamente isso, né? Eu sempre tive o desejo, a minha ambição enquanto professora sempre foi fazer parte de uma rede pública, né? Que era justamente para poder oferecer para aquelas crianças que, por vezes, têm o básico negado, tudo aquilo que eu acredito, que eu estudo, que eu me preparo, e agora eu tenho essa oportunidade. E eu lembro de, como eu compartilhei em outro grupo, né, que a minha primeira reação quando eu cheguei na escola foi de achar tudo feio, né? Ai, aqui a escola é feia, o lugar é feio, as pessoas, tudo era feio, porque não era pertencente e havia um distanciamento, né, da minha realidade, da minha experiência para com aquela escola. E agora eu já nem consigo lembrar mais o que foi que eu achei feio,
porque agora eu faço parte daquela comunidade, daquele local social das crianças, né? Eu me constituí junto com elas e vou construindo essa caminhada. Então, por isso que é importante essas questões do cotidiano, do registro, de fotografar, de registrar, de escrever, né? Os próprios textos, né? Eu brinco, já falei para o Bernardo, que teve livros que eu já li e que agora nos grupos eu vejo ali uma pergunta que eu fiz e às vezes eu posso responder aquela pergunta com uma vivência minha, né? Então a gente vai mudando também esse nosso olhar enquanto professor. Não, e Leide, isso casa com a questão essa semana a gente postou um Reels lá sobre a questão do curso e grupo de estudo, né? De que diferente, às vezes o pessoal fala, não sei o que, curso, a gente entende, às vezes, né? O pessoal fala, não é por maldade, mas por que eu e a Leide a gente não oferece curso? Porque não é assim, a gente vai ler o afinal que os bebês fazem no berçário e vai dizer para vocês, ó, é isso, no prefácio fala isso. Existe esse tipo de conteúdo e tal, e não tem problema, mas a gente acredita que a hora que a gente troca é muito mais potente, né? Por exemplo, o primeiro grupo que eu e a Leide a gente fez, a Leide fez, Bernardo, o que tu acha da gente fazer um grupo de estudos? Eu disse, pai, eu não me sinto, né? Não sei se eu tenho algo a agregar, não sei o quê. Daí a Leide botou, já está pronta a arte para divulgação do grupo. E daí eu comecei, né? Porque eu também tinha esse medo, tipo, será que eu tenho algo a dizer sobre a educação infantil? E todo mundo tem a dizer, sabe? Todo mundo tem a sua prática, a sua vivência, os seus questionamentos, as suas dúvidas, e o espaço de dúvida é muito importante para esse crescimento, né? Que nem ali elas colocam, né, de que na página 13, cada professor, e eu anotei, né, tipo, cada professor possa constituir seu modo de ser docente. É bem isso, cada professor vai construir a sua pedagogia. A gente vai ter os pilares, cada um seus, tipo, sei lá, eu me inspiro em Régio, gosto muito da abordagem Pickler, mas enfim, a gente vai construir a nossa pedagogia. E aí tá. E isso vai ser diferente, né, de cada um e se a gente não respeitar a comunidade que a gente vive, a gente vai estar fazendo o oposto de Régio, né? Que nem a Nayara falou ali. A hora que as crianças estão trazendo de forma mais orgânica o coelhinho, daqui a pouco eu vou trabalhar o coelho, né? Mas porque está vindo das crianças, não está vindo da SMED, da Secretaria de Educação, enfim, dizendo, ó, Páscoa, coelhinho, dá a folha com coelhinho e deu trabalho a Páscoa. Não, daqui a pouco pode trabalhar o coelho de diversas formas. Levar fotos, possibilitar que as crianças vejam o coelho, que elas desenhem um coelho, que elas façam escultura de coelho, enfim, tem outras formas que a gente pode fazer isso, né? E a hora que a gente... por isso eu estou falando a questão, se a gente, dentro do nosso trabalho, não quer trabalhar essas coisas prontas, por exemplo, mas as famílias têm o que elas imaginam que é a escola, né? Porque da mesma forma que agora eu acho que não lembro onde ele fala, olha, um coelho na nossa escola, foi um coelho, né? Sabe? Se vai um bicho, olha a possibilidade que se tem de vivência prática que não vai estar daqui a pouco dentro de um papel que tu vai mandar para, né, para a SMED, mas daí tá, a hora que a gente documenta isso, a gente possibilita que isso, marcou, isso existiu, né? Mas eu queria dizer isso de que, me perdi agora, completamente. Sim, lembrei, rapidinho. Não, de que a hora que a gente está falando sobre a educação infantil, a gente está dialogando não só com as crianças, mas com o imaginário que as famílias têm do que é a educação infantil. Se a família não entende que na educação infantil a criança é potente, que a criança aprende, ela tá, o professor vai lá fazer a troca, vai dar de comer. E é desanimador, por exemplo, na segunda-feira agora veio uma família falar assim de que, a criança estava com umas bolinhas na virilha por causa que ela ficava muito tempo com a fralda. Daí, putz, eu tô aqui, passo 6 horas por semana lendo, estudando grupo de estudo, a única coisa que tu tem a me dizer sobre a vida da criança é isso, sabe? Ela resumiu as 10 horas que eu fico com a criança no meu trabalho sobre a troca dela, ponto. E era só isso. E ao mesmo tempo eu não culpo ela, porque será que ela tem entendimento do que acontece na educação infantil? Né? O quanto que a gente, enquanto professor, instrumentaliza essas famílias para elas entenderem. E no grupo de ontem a gente estava falando, a hora que a gente instrumentaliza os professores e as famílias partindo do berçário, a gente já deu um ponto de partida excelente, porque elas vão para o berçário 2 e tentar como é que a criança que ano passado era tão potente agora não está fazendo nada. Não, tipo, faça alguma coisa, né? Instrumentalizar as famílias é muito necessário, eu acho, porque a gente não pode ficar esperando, essa criança do berçário 1
quando ela for adulta, ela vai fazer uma diferença. Não, a gente tem que investir na criança hoje por hoje, né? E no adulto por hoje também. Então, a gente não pode querer que a sociedade mude quando essa criança da nossa turma for adulta. Não, a gente tem que investir nela hoje em dia, por ela mesma, e trabalhar com os adultos que vão estar interagindo com essa criança, né? Sejam os nossos colegas, porque a gente conversou já sobre isso, a Leide falou, fez um vídeo, né, de que daqui a pouco o trabalho que eu faço hoje do berçário 1, será que no berçário 2 vai ser levado adiante, né? Tipo, tem um tanto que a gente não tem controle, mas seria tão interessante que tivesse todo mundo na mesma página, né? Tipo, só... E não no sentido de pensar igual, mas no sentido de se questionar, de certa forma, sabe? De que, será que eu não consigo aprender? Da mesma forma que a gente está aqui, ó, 16 pessoas conversando sobre educação infantil, né? Imagina se nós, da mesma escola, né? O quão potente é que todo mundo possa dialogar com o que acontece no berçário, no maternal, no jardim, enfim, né? Por que se faz essas distinções tão fechadas e parece que o professor do maternal não tinha contribuído com o do berçário com o do jardim. E eu penso isso, de quanto mais eu vou vivenciando diferentes turmas, eu tendo, nossa, essa criança que tem medo de sair de perto do professor quando ela tem 5, 6 anos, daqui a pouco, se ela fosse trabalhar do cesto dos tesouros quando ela tinha 1, ela ia entender que ela é potente para fazer a pesquisa por si só, né? Que ela não depende do adulto, ela precisa do apoio do adulto, sim, né? Tá ali cuidando dela, pensa tudo ok, mas ela não precisa estar grudada no adulto, né? Ver a criança como potente desde o início para que ela tenha uma vida inteira potente, assim. E quero falar um pouquinho sobre o prefácio do livro, né, que foi escrito pelo Oielos, que é O Tempo de Silêncio. E até antes de eu falar especificamente sobre o tempo, uma coisa assim que eu acho que foi muito positiva, né, que o prefácio termina com uma crítica, né? E por vezes eu penso o seguinte, daqui a pouco o Paulo poderia ter solicitado que fosse retirado, a própria editora, enfim, né? Mas é interessante aprender a lidar com isso, né? Porque a crítica, ela faz referência justamente ao entendimento que nós temos da abordagem que trabalha com registro, né? Que é a abordagem régio. Por quê? Porque ele vai justamente ali, nem sempre é necessário tantas palavras ou tantas imagens, né? Eu acho que ele usa, que ele é minimalista, né? Minimalista documental, né? Que por vezes, isso está lá na página 20, bem no final. Que por vezes, então, a gente tem dificuldade de lidar com a crítica, mas a crítica ela não é pessoal, né? Quando a gente está aqui trocando e daqui a pouco eu estou aqui quieta, não vou falar nada, porque estão falando um monte de coisas que eu faço, né? E aí eu tô ali, né? Eu nem vou falar, nem vou abrir meu microfone, porque senão já vão, né? O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Mas não é justamente essa a chance do crescimento, né? Olha, ela falou sobre colocar uma toalha na mesa, eu nunca tinha pensado nisso. E lá no refeitório as mesas são geladas, não sei o quê. Quem sabe se eu colocar isso tem mais sentido para as crianças, né? Ou aquele livro lá, eu tenho aquele livro, mas eu nunca li, alguém falou daquele livro. Então, essa chance de desconstrução a partir da crítica, que ela não vem direcionada. E, ao mesmo tempo, quando essa mãe reclamou ali para o Bernardo da fralda, não significa que ela esteja falando, o Bernardo é um péssimo professor, deixou a minha filha 10 horas com a fralda e por isso que ela está com bolinha. Não, é que essa mãe ela tem uma rotina também. Antes de ser mãe, ela é uma pessoa, né? E eu acho que isso é um trabalho também muito importante que a gente tem que fazer enquanto professores de bebês, né? Que é não esquecer que os bebês são pessoas, né? E eu vou contar uma historinha minha que eu sempre conto, né? Que no dia do parto do meu filho, né? Eu fui para o hospital e tudo, estava lá, né? Foi parto normal. E aí, quando eu entro na sala de parto, toda a equipe médica começa a brigar, porque eles queriam decidir o sabor da pizza que eles iam comer depois do meu parto. Né? E aí eu lembro que na hora, nesse exato momento, eu fecho os meus olhos e penso, então é assim que os bebês se sentem quando a gente está lá no berçário falando sobre qualquer coisa e eles estão ali descobrindo o mundo. Né? Porque na época eu estava estudando Pickler.
E aí a enfermeira fala assim para mim, mãezinha, não pode dormir. E eu falei, mas eu não estou dormindo, né? Na verdade, eu estava refletindo, né? A professora estava lá gritando até na hora do parto. Né? E é importante a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente é professora de bebês, por vezes, já aconteceu comigo, eu estar falando assuntos que não eram pertinentes, ou receber pessoas que achavam que os bebês não tinham entendimento nem nada, mas isso tudo é uma desconstrução também, né? E essa é uma crítica importante para a gente repensar, né? Até que ponto, quando eu falei ali da mãe da criança do Bernardo, é justamente isso. Daqui a pouco, eu sou a colega do Bernardo, eu falo para ele, né? Ah, essa mulher só reclama, ela não enxerga o que a gente está fazendo aqui, não sei o quê, blá, 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 mas a criança está ali. E a gente está falando da mãe dela. Né? Então, é importante que o Bernardo tenha um espaço de escuta para ele desabafar na escola que ele trabalha, para ele pensar junto com a gestão, com a coordenação, quais são as ferramentas que a gente pode usar para que essa mãe entenda o que a gente produz aqui na escola e que para a gente atender também a demanda dessa mãe que veio reclamar da fralda. Daqui a pouco passou mesmo algum dia, ou não é isso, como é que a gente pode relatar para ela que já chegou com isso, não sei o quê, ou é uma alergia alimentar. Enfim, são várias coisas que por vezes o que falta é esse tempo, o tempo do silêncio e o tempo da escuta. Né? Porque a gente não tem isso. Infelizmente, às vezes a gente tem um horário restrito para falar com a coordenação, com a supervisão. Na reunião pedagógica, a reunião pedagógica se resume a 2 horas de recados combinados, avisos e 20 minutos para conversar, que nem a conversa. Às vezes já vem assim, façam um croquis da sala do jeito que vocês gostariam, né? Por exemplo. Aí os professores fazem lá, ficam empolgados, aí chega no início do ano, mudou tudo e não foi usado nada das nossas ideias. Então, esse tempo da escola, ele não é o tempo do relógio, né? É um tempo diferente, né? Enfim, tem vários livros também falando sobre isso. E Lede, no encontro de ontem, a gente falou sobre isso, né? De que em Reggio Emília, boa parte das horas, acho que eram 50 e poucas horas por ano, enfim, não lembro agora exatamente, eram de reuniões entre os adultos, né? Porque a gente esquece de que o adulto está ali nesse meio do processo, né? E daí, se o adulto não tiver instrumentalizado, ele não tiver esse espaço de escuta e de voz, ele vai ser um adulto, um professor que não vai estar no seu potencial total, né? Vai só estar fazendo ali o que é dito que é para fazer, o que as famílias acham que é para ser feito e ponto, acabou. E a gente tem que fazer essas demandas, né? Que nem eu já falei, fisiológicas, a troca alimentar e tudo mais, mas tem tantas minúcias nesse alimentar, nessa troca, né, que às vezes a gente não vê. E que nem a Lede falou, a gente não sabe de tudo, né? Enquanto a Nayara estava falando lá do livro, eu fui pesquisar aqui a linguagem da criança, já encontrei, sabe, para vender na Amazon, na Casa Bahia, que é mais barato, enfim, sabe, entende? Enquanto um está falando, eu tô me questionando também, e eu não sei de tudo. Eu e a Lede aqui, a gente se propõe a oferecer os grupos para justamente isso. Eu nunca li tanto sobre educação infantil nesses 1 ano e pouco de grupos de estudo como eu li, né? Então é legal, a hora que a gente se coloca a se questionar, a gente começa a olhar a nossa prática de uma forma mais crítica, né? E a gente pensa, putz, Bernardo, estava pensando em dar alimentação de uma forma mais rápida para poder fazer o cesto, mas daqui a pouco eu tenho que diminuir a minha alimentação também, né? O ritmo da alimentação, e entender também de que se o fulano não quer comer, não quer comer, né? Às vezes eu tento fazer isso, eu ofereço umas 5 vezes para a criança. Se a criança não quer, tipo, ok, não quis, né? Entender que a criança também tem gosto, que tem dia que ela não está bem, sabe? Ver essas dinâmicas mais humanas, assim, e eu acho que é muito mais fácil a gente ver a criança como outro ser humano quando a gente se vê quanto ser humano, né? Enquanto professor, assim. E foi o que eu falei, não tem como tu querer uma criança potente se não tiver um adulto potente. Uma criança investigadora se não tiver um adulto investigador. Né? Uma criança que lide, que converse com as artes, se tu, enquanto professor, não conversa com as artes, né? Quantas vezes a gente vê professor que não oferece lá argila, porque o professor tem medo da argila, da textura, enfim, a gente tem, está tudo bem, mas será que isso vai impedir a criança de experienciar argila, né? A gente tem que dialogar com ela, e eu já falei num vídeo sobre isso, que é uma dança pedagógica, né?
A criança faz uma coisa, tu, adulto, faz outra, não é nem de um lado e nem só de um outro, né? É uma troca que tem que ser feita. E tem que ser feita entre os adultos também, né? O adulto enquanto professor, um coletivo de professores, né? E os adultos enquanto professores e os responsáveis. A gente tem que conversar mais com essas famílias. E eu bato de novo na tecla, instrumentalizar. A gente, enquanto professor, tem que se instrumentalizar sobre o que acontece no berçário e mostrar isso para as famílias. Não sei, em vídeo, em reuniões online, sabe? Eu tô ansioso, assim, por conversar com essas famílias, porque senão acaba que tu tem 2 conversas no ano, de 15, 20 minutos no máximo, que é uma no primeiro semestre, para conversar como foi o desenvolvimento da criança no primeiro semestre, e outra no segundo semestre. Ponto. Será que é isso que vai fazer a diferença, sabe? De a gente poder pensar numa educação transformadora? 2 reuniões no ano, menos de 1 hora por ano conversando com a família, né? Eu, Bernardo, acredito que não. E agora estou tentando encontrar meios para dialogar de forma mais significativa com essas famílias, né? Antes de eu falar, eu vou ler aqui que a Giovana colocou 40 minutos. Nosso último lanche levou 40 minutos. As coordenadoras não estavam na escola. Aproveitamos e fizemos um lanche gostoso e demorado. E antes disso, a Sabrina tinha dito, eu não tinha visto, mas eu vou ler para não deixar passar. Parece festa. Toda data comemorativa é decoração em todo lugar, atividades soltas e sem sentido, e uma forçação de barra para ter folhas enviadas no final do ano, que serão esquecidas e irão para o lixo. Percebo as mães muito mais felizes quando enviam um vídeo do bebê interagindo com um amigo ou fazendo algo novo. E é justamente isso, né? Inclusive, eu já tive experiências de escolas que não abriram mão de Dia das Mães, por exemplo, ou Dia dos Pais, e ao invés de fazer uma apresentação, eu convidava as mães e os pais, enfim, para irem passar um momento com os seus filhos no berçário, né? Participar da jornada dessas crianças, um momento de alimentação, um momento de contação de história e tal. E percebo que tinha, ao mesmo tempo que eu lembro de uma mãe que foi preparada para assistir a filha dela tinha 6 meses e ela queria assistir a apresentação da filha. Mas ao mesmo tempo que ela se sentiu um pouco frustrada, ela teve a chance de viver o cotidiano da filha dela ali por um tempo, num intervalo. Isso tem um valor, né? Porque eu que sou mãe, pelo menos, assim, eu sempre fico querendo saber como é que foi o dia do meu filho na escola, e claro que ele está na fase que ele não quer falar, que ele tem 5 anos, né? Só diz que foi legal. Então, mas aí tem essa curiosidade, se eu pudesse ver um pouco o que ele brincou, aí eu comecei a perguntar diferente para ele, né? Com quem que tu mais brincou hoje, né? Como é que foi tal coisa, para poder receber isso, a gente quer. E aí, fazendo um link com o início do livro escrito pelo Paulo em si, que é o de Conversas Faladas para Conversas Escritas, ele também traz uma narrativa que vai de encontro com o que a gente está discutindo aqui, né? Que ele fala que, além de tudo, que a escrita dele ela é atravessada pelas vivências que ele teve, com outros professores, com pessoas que conversaram com ele em palestras, em cursos e tal. Então, é justamente isso, né? Essa constituição nossa, além das leituras, ela é totalmente constituída pelos nossos pares, né? Pelas pessoas que atravessam o nosso pensamento, que nos fazem ficar, às vezes, irritado e tal, mas tudo isso leva à reflexão. E outra coisa muito bonita que o Paulo traz nessa escrita é da dificuldade da escrita, né? Que por vezes a gente está aqui agora conversando e tudo mais, mas na hora de colocar isso no papel, de externalizar, de organizar um pensamento, a gente tem muita dificuldade, porque infelizmente a escola também não nos prepara para isso, né? Então, são pontos que, quando eu estava lendo, eu estava pensando já nas minhas crianças do 2º ano, né? De como oferecer ferramentas também para que elas, no futuro, se sintam seguras de organizar aquilo que elas pensam, colocar no papel, né? E o Paulo vai trazendo, então, nessa apresentação pessoal dele, pontos também que eu gostaria de destacar, mas acho que eu vou falar sobre o lembrar, né? Que é quando ele compartilha a lembrança dele de escola,
né? E eu lembro, e aí ele fala ali uma coisa, não lembro agora quando é, aqui, deixa eu ver, né, na página 24, se eu não estou enganada, que ele conta que a professora deixou ele desenhar no quadro, não sei se é na 24, não achei a parte que eu queria. É sim, é no É? final do terceiro parágrafo do lembrar ali. Isso. E aí, enfim, porque daí eu fiquei pensando que nem eu, a minha lembrança mais marcante do meu primeiro ano na escola era o arroz de leite da Dona Otília, né? Que quando ela fazia aquele arroz de leite, só o cheirinho eu lembrava. E isso, eu não fiz educação infantil, eu fiz direto a primeira série na época, né? E aí eu lembro que quando eu estava na quinta série, a Dona Otília, ela já não era mais cozinheira. Aí na quinta série teve uma semana de especial de Dia das Crianças na escola, e aí tinha um dia que era uma merenda especial, e era arroz de leite, tudo bem. Quando eu coloquei a primeira colher do arroz de leite na boca, eu disse, mas esse arroz de leite é igual ao da Dona Otília. E aí passou uns minutos, ela sai de dentro do refeitório, porque ela tinha ido fazer o arroz de leite. Então, como essas memórias da escola, elas ficam para nós, infelizmente a Dona Otília já faleceu, nunca mais vou comer arroz de leite dela, mas a gente, de pensar qual é a marca que a gente vai deixar para as nossas crianças, né? Assim como o Paulo ficou marcado pela oportunidade que ele teve de desenhar no quadro, imagina quantas coisas que para nós são simples, né? Ou que às vezes a gente nem vê um sentido, vai deixar uma marca nas crianças, né? Eu tenho uma ex-aluna que foi da minha turma quando eu estava grávida. E aí, há pouco tempo, a mãe dela me disse que hoje ela ainda tem uma boneca chamada Raul, que é o nome do meu filho. Então, a vivência dela com a professora gestante marcou ao ponto de, mesmo depois, ela quis colocar o nome do meu filho na boneca dela. Pode falar, Fabiola. Quando eu li também, né, essa parte aí que fala das conversas faladas para conversas escritas, eu também pensei na minha educação infantil, né? Fiquei a pensar nas crianças, né? O que será que está fazendo sentido para essas crianças, né? Então eu lembrei do tanque de areia, o quanto a nossa escola parecia grande, né? Enorme, aquele escorregador, o tanque de areia, a balança. E quando a gente vai, né? Quando a gente vai visitar a nossa escola, você vê, nossa, é tão pequena, né? Então, o que esse mundo está representando para as crianças, né? E eu, como professora de educação infantil que fui, que esse meu percurso enquanto criança na educação infantil, enquanto estudante no magistério, na pedagogia e professora, me constituiu enquanto coordenadora, né, que sou e que estou construindo ainda, né, porque assim, é o que você falou, a gente está sempre se constituindo, estudando, repensando, né, e eu acho que ele fala muito isso, né, de como ele foi se constituindo aí a partir que ele era professor de dança na escola, né, então a educação infantil dele, como professor de dança com 15 anos, depois que foi fazer a pedagogia, né, então mostra um pouquinho esse percurso, né, dessa identidade, essa formação da identidade, né, que é o que você falou no início, que eu achei muito legal, né? A gente vai se constituindo enquanto educador a partir das nossas experiências, né? Experiências boas, experiências às vezes não tão boas, né? E que assim, e as nossas singularidades, né? Então ele traz tudo isso. Achei bem bacana ele trazer isso nessas conversas, né? Do interesse dele por bebês, do teatro também. Que ele começou a estudar sobre teatro para bebês, né? Então, e foi para um lugar totalmente diferente, né? Bem bacana. Sim, e acho que essa escrita dele foi muito feliz porque humaniza, né? Porque uma coisa que a gente tende também, quando a gente está lendo, a gente se distancia daquela leitura, porque a gente não se identifica com a pessoa que escreve, né? E acho que o Paulo foi muito feliz porque ele vai trazendo esse relato histórico para a gente compreender a constituição dele, né? E se aproxima muitas vezes da nossa, né? Esse do teatro, que acho que ele está citando o Cuco, se eu não estou enganada, eu tive a oportunidade de assistir e realmente foi muito legal e tudo, mas ainda não é a essência do Paulo educador, né? E acho que tem a ver com tudo isso. E eu não quero ser a chata, mas a gente já atingiu o nosso horário.
E antes de passar a palavra de novo para o Bernardo, eu quero aproveitar e dizer que fiquei muito feliz. E eu falei hoje de manhã para o Bernardo, né? Eu estou um pouco arrependido da gente ter o encontro hoje, porque é feriado, porque, claro, a gente, quando vai chegando o feriado, a gente vai, né? Ainda mais que amanhã também não vou trabalhar, então já vai ficando naquele clima. Mas quando a gente está aqui, sempre que eu estou no grupo, no coletivo, eu fico muito feliz, porque é uma chance de mudar tudo aquilo que eu li e poder olhar com os olhos de outras pessoas através do que vocês falam. E de perceber, e justamente uma coisa que a gente também já falou em outro encontro, né? Que ao mesmo tempo que ser professor é muito solitário, né? Porque nem sempre a gente tem com quem conversar dentro da nossa realidade. A esse momento de enxergar o virtual como uma proximidade nos fez perceber que a gente não está sozinho, que tem muitas pessoas que falam e que pensam de acordo com aquilo que a gente acredita, mas elas estão espalhadas, e de certa forma isso é bom também, porque quer dizer que a gente consegue chegar mais longe do que daqui a pouco se fosse todo mundo só numa escola, né? De poder repensar tudo isso num coletivo que... Porque o Brasil, como a gente fala, mesmo porque a gente quer uma pedagogia brasileira, a gente sabe que é muito difícil, porque o Brasil é muito plural, ele é muito grande, cada região, cada estado é de um jeito, né? Assim como aqui a gente falou um pouquinho de como que é a realidade das nossas escolas no berçário, hoje não está aqui, mas a gente conhece a Priscila Bibiano, que é de Varginha, acho que é Minas Gerais, enfim. E ela conta que lá o berçário são, em média, de 8 a 12 bebês e uma única professora, uma. Aí eu lembro que eu falei para ela, tá, mas e quando o bebê... Ela era coordenadora nessa escola, e é uma escola municipal. Eu falei, tá, e se precisa fazer uma troca? Ela falou, não faz, tem que esperar até o horário da volante passar lá na sala para trocar aquele bebê. Então, são realidades plurais também, né? E imagina o quanto é frustrante para ela, que estava estudando com a gente, ler tudo aquilo e saber que ela não podia mudar, porque existe uma política pública pensada no município e tal, que não vê a necessidade de ter mais adultos com os bebês, por exemplo. Enfim, pode falar, Bernardo. Ou Bernardo trancou. Tá trancado para vocês? Tá, voltou, tá se mexendo. Né, eu perdi o que a Lady falou ali no finalzinho, mas eu acho que eu peguei o tino, né, de entender a educação como uma questão política também, né? E quando a gente fala política, não é política partidária, mas é entender que a nossa visão de entender a criança como potente, como autônoma, é a minha visão política, né? Porque, enfim, isso tudo conversa. Eu quero, então, primeiro, né, agradecer vocês. Eu e a Lady, a gente estava tipo, na feriado, a gente não tinha se ligado nisso, daqui a pouco não vai ter ninguém. A gente surpreendeu positivamente com a participação de todos vocês. Eu tenho, então, 3 convites. O primeiro deles, então, né, o que vocês já participaram hoje nesse nosso encontro. Eu não sei se todas vocês são já do grupo ou viram através do Instagram, mas, né, então, quem não tiver no grupo está convidado a fazer parte dele. E também esse grupo, a gente está no 5º encontro. Semana que vem a gente vai fazer o 5º encontro do livro, do grupo de estudos do livro Assim, Linguagem da Criança, que a gente vai conversar sobre o capítulo 8 e 9, né? A gente ainda está com vagas abertas, se alguma de vocês estiver interessada. E também avisar, né, que esse encontro ele vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, caso vocês tenham alguma colega, uma coordenadora, enfim, que né, possa ser instigada por isso, né? Daqui a pouco essa conversa que a gente teve, a pessoa coloca lá no áudio 2 vezes e tá, enquanto está fazendo algumas tarefas, já tem algum conhecimento, alguma troca, uma instigação, né? E é bem legal quando a gente consegue chamar mais pessoas, que a gente acredita que na troca a gente aprende muito mais. E dizer também que a partir de sábado, né? Vocês estão vendo aí a tela? Sim? Sim. A partir de sábado, né? Eu convido vocês a seguirem lá nosso canal lá no YouTube, né? Tem encontros passados, a gente teve encontros sobre bebês e suas mães, que a gente conversou sobre o Winnicott, a gente teve alguns encontros de grupos, a gente disponibilizou já, tem do Paulo Freire, enfim, e a partir de sábado a gente vai começar a liberar o acesso a grupos passados.
Então, os grupos que estão fechando um ano, que a gente fez, né, um ano, a primeira edição do Educação de 0 a 3 anos que a gente fez ano passado, a gente vai começar a disponibilizar, porque a gente entende que a hora que o professor se compromete, tá, vou fazer esse grupo semanal, a gente entende que é um compromisso, né? Mas a gente quer também divulgar essas discussões que a gente tem, né? E disponibilizar esse conhecimento, essas trocas, que para daqui a pouco a gente atingir mais e mais professores. Então, Fabiola? Esse canal vocês vão colocar no grupo do YouTube para a gente acessar? Sim, esse primeiro encontro vai para o canal do YouTube, aberto. Os restantes, os outros 3 encontros, vai ser só para o pessoal participar do grupo daí. Ah, tá. Tá Igual a gente coloca depois para quem já está inscrito, a gente compartilha os nossos espaços, né? Porque nem sempre tem gente que só segue no Face ou só no Instagram, ou não sabe que tem YouTube, a gente compartilha lá. E só para fechar, então, com essa fala do Bernardo, na verdade, também é uma provocação do que o Paulo Freire dizia, né? A quem serve tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente estuda, serve só para mim, só para ficar comigo, ou serve para eu usar na escola e eu compartilhar com os meus colegas? Então, esse é um dos princípios também que a gente tenta carregar na Meu Pequeno Baobá, que é o da rede, da colaboração, né? Porque o nome Meu Pequeno Baobá é inspirado na história do Pequeno Príncipe, quando ele conta de um morador de um planeta que tinha que arrancar o baobá, porque senão as raízes eram tão profundas que tomavam conta do planeta, né? E a gente não quer tomar conta de nada, mas a gente quer que as nossas raízes sejam profundas e que a gente possa compartilhar cada vez com mais professores. Então, muito obrigada, boa noite, bom restinho de feriado para vocês e até logo. Nos encontramos na quinta-feira que vem, então, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.